confirma o fim do PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, criado na pandemia para permitir a recuperação de empresas do setor. Segundo Fernando Haddad, o programa será encerrado no prazo previsto e não haverá prorrogação dos benefícios fiscais após o programa atingir 15 bilhões de reais em incentivos. O tema foi alvo de reunião com parlamentares ligados aos setores de eventos e hospedagem. O setor hoteleiro está se mobilizando contra o fim do PERSE, o Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos, que foi criado em 2021 para ajudar na recuperação dos negócios que foram alguns dos mais prejudicados pela pandemia. Na prática, os empresários que entravam nesse programa não pagavam como PIS, PASEP e COFINS e podiam parcelar dívidas com o governo. Isso ia valer até o final de 2026 ou até chegar a um limite de dinheiro que o governo poderia deixar de receber. Muitos dos negócios do setor ainda estão em situação complicada por causa do período que ficaram sem funcionar na pandemia. Segundo a Associação Mineira da Indústria de Hotéis de Lazer, cerca de 70% das empresas do setor hoteleiro turismo de Minas Gerais nem chegaram a ser beneficiadas pelo PERSE. O presidente da entidade, Alexandre Santos, afirma que se o fim do programa não for revertido, vai ficar ainda mais difícil para os pequenos empresários. Os pequenos empreendimentos já têm dificuldade para administrar essa carga tributária que é enorme. Nós temos uma carga tributária no país que, do nosso ponto de vista, é abusiva, que sustenta uma máquina pública caríssima, sustenta vários privilégios e regalias de uma casta muito restrita, onde o trabalhador, o empresário, se sacrifica todos os dias, não consegue crescer na proporção que poderia se nós não tivéssemos uma carga tributária tão agressiva. Segundo a Receita Federal, o limite de 15 bilhões de reais foi atingido e por isso o programa foi encerrado. O projeto tinha uma proposta muito boa de renúncia fiscal, haja visto que todos esses segmentos sofreram de maneira muito forte durante a pandemia, porém ele foi muito distorcido já após a mudança de governo, com a intenção de encerrar o programa PERSE. Um segundo problema muito grande foi a distorção através de uma portaria da Receita Federal que estabelecia que os hotéis, os restaurantes, os pequenos empreendimentos que eram tributados pelo Simples Nacional não deveriam ou não poderiam usufruir desse benefício, o que prejudicou fortemente os pequenos empresários, que foram os que tiveram os maiores prejuízos, por falta de fluxo de caixa, por falta de reserva financeira, pela dificuldade de crédito, enfim, assumiram prejuízos enormes. Alguns não sobreviveram, uma boa parte deles faliram literalmente, e outra grande parte deles, para não encerrar as empresas, fizeram empréstimos, venderam imóveis, venderam parte do patrimônio, e estão até hoje tentando recuperar os prejuízos acumulados. Um hotel que tem uma boa margem de resultado, comparado com os quase 2 anos de pandemia, ele precisa em média de 8 anos, até 12 anos, dependendo do tipo de empreendimento, para recuperar todos os prejuízos acumulados. Essa gestão atual fez uma outra alteração no programa, estabelecendo um limite de renúncia fiscal até o final de 2026. Porém, a Receita Federal agora apresenta um balanço dizendo que o valor previsto já foi completamente utilizado e que a partir do mês que vem o programa PERSE estaria encerrado. A gente deseja muito que o governo federal, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda consiga entender isso, consiga rever e entenda que ainda é necessário um esforço muito grande para que a gente não perca esse momento de recuperação do turismo. Repórter Felipe Quintela.